O projeto Amazônia das Palavras, ele leva a literatura e a voz de autores, né, de autoras, de escritores, escritoras, a pessoas que às vezes não têm acesso à literatura, né? Isso é muito importante porque a Amazônia sempre foi muito isolada, né? Quer dizer, uma das coisas que, por exemplo, quem mora no interior do Amazonas sabe o que é o isolamento, né? Então, quando chega uma instituição qualquer que leve a literatura, que leve a palavra, né, oral e escrita, não apenas escrita, mas também a palavra oral, né, contar histórias, né, isso é importantíssimo para se conectar com a vida, né, com o mundo. Enfim. Quer dizer, o papel da literatura é fundamental em qualquer ser humano. É fundamental, porque é uma forma de conhecer o mundo e nós mesmos. Não há nada mais humano do que isso. O escritor Euclides da Cunha, autor dos Sertões, que muitos conhecem, foi também um autor importante para tentar entender a Amazônia. Ele fez uma viagem de quase 10 meses de Manaus, subiu pelo Rio Purus até as cabeceiras, chefiando uma comissão mista, Brasil-Peru, para demarcar as fronteiras dos dois países. O Euclides ficou assombrado não com a Amazônia toda, mas com esse trecho da Amazônia, né? Foram mais ou menos 10 meses de uma viagem árdua, de uma viagem com muitos percalços, inclusive com mortes, né? E depois ele ia pensou em escrever um livro que seria uma espécie de a segunda vingança contra o deserto, como ele dizia. E esse livro sobre a Amazônia se chamaria Um Paraíso Perdido, né? Bom, ele morreu antes de escrever esse livro, foi assassinado, aliás, no duelo com o amante da mulher dele, Euclides, né? E esse livro ficou, então, vamos dizer, ficou inédito, não foi escrito. Mas ele escreveu ensaios importantes, que foram reunidos num livro póstumo chamado A Margem da História. O Euclides teve grandes ideias, né? Teve grandes insights, grandes intuições sobre a Amazônia, foi um observador muito perspicaz, escreveu sobre o trabalho, vamos dizer, semi-escravo nos seringais do Purus. Me lembro de uma frase famosa dele, né? O seringueiro é um homem que trabalha para escravizar-se, né? Aquele sistema, de fato, semi-escravo dos seringais, né? Em que os nordestinos já chegavam endividados, né? Os seringais. Mas ele também considerava os povos indígenas incivilizados, né? Ele dizia: a Amazônia é um vazio, é uma terra inculta, né? Quer dizer, o vazio porque ele não considerava os povos indígenas, vamos dizer, pessoas diferentes da gente. Ele ainda era influenciado por uma filosofia positivista
e também por uma certa, vamos dizer, visão etnocêntrica que vinha da leitura deles, de alguns filósofos e historiadores, como Gobineau, por exemplo, né? Eu até escrevi um conto chamado Uma Carta de Bancroft, que é um sonho, ou melhor, um pesadelo de Euclides, né? Em que ele se encontra em Manaus com esse filósofo francês, o Gobineau, né? E aí tem vamos dizer, o Euclides, quando ele pensa na Amazônia, ele pensa numa Amazônia, ele pensa em civilizar a Amazônia, em levar o progresso para a Amazônia, né? E os indígenas, os povos indígenas são excluídos dessa visão dele, como muitas vezes até hoje, não é mesmo? Quando você pensa na Amazônia, ou quando um governo, ou esse governo atual, esse de 2021, pensa na Amazônia, ele exclui os indígenas ou pretende bani-los de seu lugar, né, que é a floresta, né? O Euclides, de alguma forma, não com essa violência, não com essa, vamos dizer assim, com essa sanha de devastação, ao contrário, o Euclides se preocupava com a preservação da floresta também, mas ele, vamos dizer, queria integrar os indígenas à civilização, entre aspas, né? E, num certo momento, ele fala uma coisa, ele diz uma coisa que é verdadeira, né? Que é verdadeira. Ele diz: a Amazônia é um infinito que deve ser dosado lentamente e aos poucos. Quer dizer, ele entendeu de cara, só nesse trecho em que ele viajou, que é enorme, né, do Purus, que a complexidade dessa região ciclópica é enorme, né, e que, para ser entendida, para ser, vamos dizer assim, compreendida, ela tem que ser estudada aos poucos e lentamente, né? Ele ia tentar fazer isso. Certamente ele iria voltar, iria para outras regiões também importantes da Amazônia para escrever esse Paraíso Perdido, que ficou perdido para sempre, como livro, né? E, de fato, é impossível conhecer toda a Amazônia, né? Eu, na minha experiência de amazonense, vamos dizer assim, né? Claro que eu conheci e conheço a minha cidade, como conheço todas as capitais, quer dizer, já fui a todas as capitais da Amazônia brasileira e de algumas, já visitei algumas cidades também da Amazônia peruana, da Amazônia venezuelana, colombiana, boliviana, né? Mas ninguém tem condições de dizer que conhece a região profundamente, porque são centenas de etnias e de uma variedade, né, absurda, incrível, né, do ponto de vista do meio ambiente, da fauna e da flora, né? Mas a minha experiência, vamos dizer assim, de Manauara, sobretudo de Manauara dos anos que passou a infância, em Manaus nos anos 50 e a primeira juventude nos anos 60, é de que a Amazônia ainda, naquela época, até o momento em que eu saí de Manaus para morar em Brasília, em 67, havia
do ponto de vista urbano, um certo equilíbrio, uma certa harmonia entre a cidade e a natureza, entre o espaço urbano e a floresta. Como todos sabem, Manaus, ela está no coração do estado do Amazonas e no coração da Amazônia brasileira, vamos dizer assim. E foi uma cidade que, até um certo momento, vamos dizer assim, respeitou a natureza, ou conviveu de uma forma mais ou menos harmônica com a natureza. E isso foi rompido. Isso foi totalmente rompido a partir da criação da Zona Franca. Um decreto da ditadura, do governo militar, de dezembro de 67. E a partir daí, vamos dizer, com o processo de industrialização, né, da Zona Franca de Manaus, que hoje chamam de polo industrial, houve, vamos dizer, uma migração interna muito forte. E a cidade que tinha, naquela época, 250 mil habitantes, hoje tem mais de 2 milhões. E mais de 500 indústrias, né? Então, Euclides, num dos textos desse livro, A Margem da História, quando ele fala de Manaus, isso ele está falando de 1905, 1904, final de 1904 e começo de 1905, quando ele sai de Manaus para o Rio Purus. Ele fala de um crescimento à gandaia, quer dizer, um crescimento caótico. Isso naquela época, né, quer dizer, há mais de 100 anos. Mas ele já tinha percebido, né, vamos dizer, esse desenvolvimento, vamos dizer, a qualquer preço, a qualquer custo, né? Esse desenvolvimento sem nenhum planejamento, e para poucos, sempre, né? Como foi no Brasil. Então, há esse quadro, vamos dizer, de uma Amazônia que eu julgava, na minha juventude, ainda, enfim, quase intacta, né? Uma região que convivia ainda, vamos dizer, pacificamente, né, com a natureza, e os povos indígenas, eles, na minha visão de adolescente, eles estavam lá sem problemas, né, vivendo a sua vida. Só que não era assim. Não foi assim. E depois eu soube que não foi assim, porque a partir de vamos dizer, de um episódio muito pessoal, que gerou meu nascimento, aliás, né? A parteira da minha mãe, que trabalhou, fez o trabalho, vamos dizer, que trabalhava no hospital, que foi a parteira da minha mãe quando eu nasci, e que depois eu conheci na minha infância e na minha primeira juventude, era uma mulher negra, altíssima, muito alta, né? E muito simpática, muito risonha, né? E eu não costumava ver muitos negros em Manaus. E, no entanto, aquela parteira era uma mulher negra que nos visitava, que tinha uma relação muito afetuosa comigo e com a minha mãe. Maria de Jesus, o nome dela. E um dia, eu perguntei, já crescido, já era um ginasiano, eu perguntei de onde ela tinha vindo, porque a gente sabe que há
de negros no Pará é muito mais forte do que no estado do Amazonas. Sobretudo de Manaus para cima. Há um livro clássico do Vicente Salles, né, Os Negros no Pará, que conta essa história, né. Mas em Manaus a presença indígena e cabocla prevalecia sobre os negros. E ela me contou que ela era a filha de um barbadiano. De um barbadiano que tinha ido trabalhar na estrada de ferro Madeira-Mamoré, a ferrovia do diabo. Eu não sabia o que era isso. E esqueci esse detalhe, porque isso já eu tinha 14 anos, 13, 14 anos. Muito tempo depois, eu comecei a me interessar pela ferrovia do diabo, né, pela Madeira-Mamoré. E essa ferrovia, depois que eu pesquisei, inclusive li sobre o assunto e fui a Porto Velho visitar o que resta dessa ferrovia, que é um trecho pequeno, né. Ela foi dos primeiros grandes empreendimentos do século XIX na Amazônia. Então, foi vamos dizer, uma espécie de tragédia do colonialismo norte-americano, porque a empresa que construiu essa estrada de ferro era uma empresa norte-americana da Filadélfia, né. Então, sob a máscara vamos dizer, do progresso, porque é sempre isso, é sempre o progresso que está em jogo, sob a máscara do progresso, de uma espécie de paz mundial, né? Essas empresas que construíram ferrovias no mundo todo, não só na Amazônia, mas esse foi o primeiro caso, né? Elas faziam um empreendimento dos mais brutos e dos mais agressivos, em que traziam milhares de pessoas para essa região, né? E o caso da Amazônia, dessa ferrovia, foi um dos mais escabrosos, vamos dizer assim, né? Porque morreram milhares de pessoas, foram 6.000 mortos nessa quadra entre 1907 e 1912, né? Mortos de doenças, mortos de epidemias, de assassinatos, né? De violência, né? E isso, vamos dizer, criou, vamos dizer, uma espécie de fantasmagoria nessa parte da Amazônia, né? Quer dizer, como o primeiro grande empreendimento que devastou uma parte da natureza e milhares de pessoas que vieram de mais de 40 países, não apenas de Barbados, mas da Europa, de vários países da Europa, do Oriente Médio, da Ásia, né? Da América do Sul, quer dizer, da América das Antilhas, da América Central, do mundo todo, né? Quer dizer, o mundo todo, trabalhadores pobres, pessoas pobres, né? Vieram do mundo todo para Santo Antônio do Madeira, para construir essa ferrovia do diabo, né? E a parteira da minha mãe, né, era filho de um desses trabalhadores que depois, em 1912, com essa ferrovia que não deu em nada, que não ia para lugar nenhum, esse empreendimento republicano, né, do governo brasileiro e boliviano, não deu em nada. E os trabalhadores
esses trabalhadores do mundo todo foram, vamos dizer, fugiram, muitos morreram, ou muitos foram para Manaus e Belém, para as cidades, para as capitais, vamos dizer, para as maiores cidades naquela época e até hoje, né? Então você vê que a presença, vamos dizer, do colonialismo na Amazônia, ela já tem mais de um século. Na verdade, tem muito mais do que um século, mas vamos dizer, a presença desse empreendimento tecnológico começou, de fato, vamos dizer, na época da borracha. Quer dizer, em 1912, quando acaba essa construção da ferrovia, acaba também o período, vamos dizer, do Fausto da borracha, né? Período do Fausto da borracha. E o que nós vimos depois, com outros empreendimentos delirantes, né? Porque o progresso tem esse lado, vamos dizer, ele esconde, vamos dizer, esse lado delirante também, né? O que aconteceu na década de 1920, 1930, no Pará, com esse outro delírio que foi a Fordlândia, essa tentativa de plantar a Hevea brasiliensis lá perto de Santarém, né? Foi outra loucura, né? Outra loucura do capitalismo internacional na Amazônia, né? E depois, já mais próximo da gente, né? As primeiras mineradoras, grandes mineradoras, que já surgem antes da ditadura, antes de 64, né? E que depois elas, vamos dizer, se desenvolvem, né? Junto com a Transamazônica, que foi outro delírio, outra loucura, né? Que também devastou regiões e criou miséria, enfim. E a Zona Franca de Manaus estava dentro vamos dizer, desse projeto desenvolvimentista, né? Que incluía as estradas, que incluía as mineradoras e que incluía também as grandes hidrelétricas, né? Quer dizer, o Euclides da Cunha não podia imaginar que o progresso civilizador com o qual ele sonhava seria esses desastres sucessivos ao longo do século XX e que perdura, né? Que está aí até hoje, né? Como nós estamos vendo, né? Então eu tentei, a partir vamos dizer, da minha própria experiência, e eu acho que a Maria de Jesus, essa parteira, foi o primeiro sinal de que, vamos dizer, de que alguma coisa, de que aquela mulher em Manaus, no ano em que eu nasci, ela já era fruto dessa violência. Ela já era, vamos dizer, uma pessoa cujo pai, ainda muito jovem, tinha ido de Barbados para o Rio Madeira para trabalhar numa construção de uma ferrovia que não fazia o menor sentido para a região, para os habitantes da região, para os nativos da região. Quer dizer, e ela me contava isso, ela não tinha muitos detalhes, mas ela me contava isso com uma certa amargura quando ela falava do pai, né? O pai falava para ela, dizia para ela que em Santo Antônio tinha uma cidade barbadiana,
Barbadian Town, essas coisas. Isso, vamos dizer, depois, muito tempo depois, me deu a consciência de que, de fato, era preciso conhecer um pouco mais a minha região, né? Ler mais sobre ela, né? Para que depois eu pudesse escrever sobre ela. E foi o que eu fiz, né? Eu tentei, eu fiz várias viagens, né, para a Amazônia, fui algumas vezes, subi todo o Rio Negro, e a partir daí eu comecei a elaborar, vamos dizer, não um projeto, não uma carreira literária, mas um projeto, né? Porque eu queria, antes de mais nada, vamos dizer, inventar, né, um universo ficcional, né? E nesse universo ficcional, e isso eu falo sem nenhuma pretensão, não é uma coisa pretensiosa, é apenas, vamos dizer, vamos dizer, um arcabouço, né, em que eu possa construir a minha visão ou a minha, vamos dizer, imaginação, né, sobre uma região onde eu nasci e com a qual eu tenho um pouco mais de familiaridade, né? Então, em alguns romances que eu escrevi, a Amazônia, vamos dizer, essa Amazônia está presente na sua particularidade, né? Então, por exemplo, na novela Órfãos do Eldorado, a construção do mito, quer dizer, o mito do Eldorado, que é um mito, vamos dizer assim, universal, que existe, com outras palavras, né, ou com outras versões, existe na oralidade, né, dos ribeirinhos, né, onde o romance, vamos dizer, é ambientado na área de Parintins, que no Órfãos é Vila Bela, né? Eu quis, a partir do mito, porque a literatura é mito, ela parte do mito, né? Eu quis construir, vamos dizer, um texto realista que falasse, vamos dizer, dessas contradições, que falasse vamos dizer, dessas ilusões, né? Que o Eldorado acaba sendo, nessa novelinha de 100 páginas, acaba sendo, vamos dizer, o nome do navio, do pai do narrador, né, do cargueiro. É uma ilha também, onde ele encontra a Dinaura, onde ele pensa que encontra a Dinaura, né? E é também um mito, né? Quer dizer, o mito da riqueza, o mito da cidade ideal, né? O mito vamos dizer, de que há uma cidade no fundo do rio ou de um lago, em que não há injustiça, não há miséria, que tudo é perfeito. Quer dizer, é também uma utopia, né? Mas ao explorar o mito, eu tentei também trabalhar, vamos dizer, com as contradições e com a violência, né, dessa parte da Amazônia, né? Sobretudo na questão da prostituição, da violência contra as mulheres, as moças, sobretudo, né? Há uma cena, vamos dizer, há uma cena em que fala disso, né? Que fala sobre a violência contra as mulheres na Amazônia, né? E também contra a devastação, né? Quer dizer, em romances como Cinzas do Norte, e aí eu acho que a devastação já está no título, né? Quer dizer, cinzas não só como metáfora, vamos dizer, da errância das personagens, né? Mas também como, vamos dizer, como consequência de uma
do que aconteceu nos arredores de Manaus, em que a floresta foi totalmente devastada e está sendo cada vez mais. Então, no Cinzas do Norte há essa dupla, vamos dizer, esse duplo significado em que esse norte é o desnorteio dos personagens, mas que é também, ele aparece também como cinzas, né? De uma, vamos dizer, de uma família e de uma parte de uma região que foi também, vamos dizer assim, dilacerada e queimada, né? E o mesmo Dois Irmãos, quer dizer, que é o meu livro mais conhecido, onde eu tentei trabalhar também com vamos dizer, com essa espécie de surdez ou de cegueira entre os brasileiros, né? Na medida em que um dos irmãos vem para São Paulo e o outro fica em Manaus, né? Eles não se entendem. É como se fossem dois Brasis que tentam conversar um com o outro e eles não se entendem, não se ouvem, não se escutam, né? Como hoje a gente não escuta, não ouve, né, esse clamor que vem, vamos dizer, da Amazônia para que a devastação cesse, né? Quer dizer, no Dois Irmãos, eu acho que tem isso, tem essa... Não é só um drama familiar, não é só um drama que se limita ou que se esgota naquela família de imigrantes libaneses em Manaus, né? Eu acho que ali eu tentei, pelo menos, contar uma história a partir do ponto de vista vamos dizer, do curumim amazonense ou amazônico, né? A partir da visão e da experiência, do sentimento de um menino que passa a vida numa família, enfim, vendo a mãe trabalhar, a mãe ser, vamos dizer, semi-escravizada, né? E ele é filho bastardo, filho natural de um desses irmãos, e, no entanto, é ele que conta a história dessa família. É ele o porta-voz dessa memória. Quer dizer, transferir para alguém de lá, né, alguém, vamos dizer, que veio de baixo, né, vamos dizer, o dom da palavra e da memória, né? Quer dizer, a Amazônia das Palavras é feita pelo Nael, pelo narrador dos Dois Irmãos. É ele que não é um dos irmãos, nem um avô, nem alguém da elite que conta essa história. É ele, o Nael, esse filho que não conhece o pai, esse filho de uma indígena, né, que foi, vamos dizer, tirada da sua aldeia, né, para ser civilizada, entre aspas, em Manaus. Essa é um pouco da história da Amazônia, né? Quer dizer, a Amazônia ela tem que ser narrada por essas pessoas também. Ela tem que encontrar uma voz de dentro, né? Uma voz de dentro que não veja essa terra, essa floresta, essas pessoas como um lugar exótico, como pessoas exóticas, né? Como uma coisa, vamos dizer, imaginada, né? Como fez o colonialismo europeu durante tantos séculos, né? Que falaram pelo Oriente, falaram pelo Asiático, falaram pelos orientais, falaram pelos muçulmanos, né? Quer dizer, montaram, construíram um discurso sobre o outro, sobre o diferente, né, para, vamos dizer, dominá-los, para rebaixá-los, para considerá-los seres inferiores, né? E essa foi a visão eurocêntrica da França, dos impérios, dos grandes impérios do século XIX, França e Inglaterra, e continuou a ser no século XX durante o Império Americano.
né? Foram isso que eles construíram, um discurso sobre o outro, sobre o diferente, né? Para legitimar a sua suposta superioridade. A sua suposta superioridade. Só que isso existe internamente também, no próprio Brasil. Quando os brancos do Sudeste, do Sul ou de qualquer região, né, se acham no direito de construir um discurso de superioridade sobre os indígenas ou sobre os ribeirinhos ou sobre os habitantes da Amazônia de um modo geral, né? É como se eles desconhecessem um século de antropologia. É como se eles desconhecessem o básico da antropologia, né? Do estudo da relação entre os diferentes, né? Quando se traduz uma outra cultura, né? E é essa, vamos dizer, essa compreensão, né, do outro que nós temos que vamos dizer, construir, né? Quer dizer, e no fundo, nós temos que aprender com eles, com os povos indígenas, né? A olhar para a natureza, não só para a floresta, para a natureza toda, né? Como, vamos dizer, algo que faz parte da gente, né? Que faz parte, que está, vamos dizer, na nossa, não só nas nossas vidas, mas na nossa alma, no nosso espírito, né? Por isso é importante também ouvir esses pensadores, essas lideranças indígenas, como o Davi Copenaua, né, que escreveu com Bruce Albert esse livro belíssimo que se chama A Queda do Céu, né, que é um dos maiores, para mim, é uma das maiores obras da nossa cultura, né? É uma obra realmente valiosa, né? Ou o do Ailton Krenak, que também fala muito sobre esse futuro, a ameaça, vamos dizer, desse futuro, porque o nosso presente já está ameaçado, né? Pela ganância, pela ignorância, por essa estupidez que, vamos dizer, que quer civilizar, mas só destrói, né? Esse é o discurso do atual governo, né? Então, eu acho que, vamos dizer, nós temos esse compromisso, no fundo, é com o conhecimento, com o estudo da região, né? Porque é isso que nos aproxima também das pessoas, né? Do entendimento que nós devemos fazer das pessoas que moram na Amazônia, né? E algumas estão lá há milênios, né, com os povos indígenas. Eu trabalhei numa trilogia chamada Lugar Mais Sombrio, publiquei os 2 primeiros volumes, A Noite da Espera, que é o primeiro, e Pontos de Fuga, que é o segundo volume. E nessa trilogia, nesses 2 volumes, há duas personagens que moram em São Paulo nos anos 70, que é onde se passa, quando se passa esse segundo volume, Pontos de Fuga. Elas se chamam Laís e Marcela. E elas têm elas vivem juntas numa república, aqui de Vila Madalena, e por uma questão familiar, elas têm que sair de São Paulo, fugir de São Paulo, e uma delas é antropóloga, né? E elas vão morar com os Nambiquara. Aos Nambiquara do Cerrado, da Floresta, de Rondônia, do Mato Grosso. Elas vão a Vilhena, de carona,
e de Vilhena vão para uma aldeia na Nambiquara. Isso é em 1975. Eu fiz uma viagem de carro de Curitiba a Manaus no final dos anos 70. Foi uma viagem de 8 dias. E eu me lembro que ainda era possível ver a floresta do Mato Grosso ou a transição de 2 biomas, né, do Cerrado para a floresta amazônica, né, para a Amazônia. Isso foi em 78, 79, e hoje essa transição já não existe mais. Como diz um antropólogo, o Ribeiro de Castro, Mato Grosso hoje é mato fino, não existe mais. É tudo plantação de soja ou é fazenda, né? E essas 2 personagens do Pontos de Fuga, elas presenciam, testemunham a chegada das primeiras madeireiras lá em Vilhena, que era uma cidade que eu conheci Vilhena também já naquela época, que não era nada, era um vilarejo, mas as madeireiras já estavam chegando naquela época. Eu vou ler um trecho desse romance, né, que é uma carta de uma dessas personagens, da Laísa, que ela manda para o amigo dela, que é o Martim, que está exilado em Paris. Ela está na aldeia e o pai dela manda um telegrama falando da morte da mãe dela, quer dizer, da esposa do... Ainda chuvisca, escrevo deitada, os indígenas dormem no chão, os mortos estão enterrados no pátio circular de terra, o lugar onde se encontra um morto será sempre uma aldeia. A verdadeira aldeia. Não há estrelas nem lua no céu opaco, o lampião ilumina minha caligrafia no papel úmido, e no inverno os alantezus acordam mais cedo. Os homens passam uns 8 ou 10 dias na mata e trazem capivaras, pacas queixadas. Eu sou a única branca na aldeia. Marcela está em Porto Velho. Um funcionário de Vilhena me deu o telegrama na tarde da terça-feira. Tua mãe faleceu hoje. Saudades do teu pai. Esse hoje foi domingo passado. É estranho ler com atraso notícia da morte de alguém que quase me destruiu. Enterrei nesta aldeia as cartas que não enviei para minha mãe e o diário escritos na rua Fidalga. As palavras mortas estão livres da vingança dos espíritos maléficos da floresta. Mas ninguém se livra dos sonhos. Na noite da notícia da morte da minha mãe, sonhei com a cerimônia de um enterro, o corpo do defunto coberto por cascas de árvores pintadas com tinta de urucum e amarrado com fios de tucum. Os objetos do morto foram enterrados na cova e a casa onde ele morava foi queimada. Lembrava um ritual fúnebre na aldeia Uazuzu. Eu conheci o indígena vitimado por sarampo, mas no sonho o rosto do morto era o rosto da minha mãe. Só enxergamos com clareza nos sonhos, quando a razão nos abandona, dizia o nosso amigo Ox. Será verdade? Fiquei aqui com as lembranças da infância, quando eu e minha mãe convivíamos em lugares inesquecíveis. Nossa casa em Santana, uma igreja também nesse bairro e 4 padarias na zona norte de São Paulo. Depois, na juventude, uma desarmonia sem serenidade cresceu entre nós. Um desacordo de ideias e questões morais virou confronto e, por fim, rompimento. Na clínica, eu entendi. Minha mãe não suportou o que viu e ouviu na última visita à Fidalga e decidiu agir com violência. A loucura moral. Agora, mãe é memória, sem palavra escrita, apenas a imagem de um rosto assombrado, fotografado por Mariela na última visita à casa da Fidalga. No meu diário de etnóloga e auxiliar de enfermagem,
Anoto a situação dos doentes e a dosagem dos medicamentos. Observo o dia a dia na aldeia. Quem casa com quem? É comum um homem casar com sua enteada. Como os índios se relacionam entre si e com os visitantes. De noite, no pátio de terra, ouço o mais velho da aldeia falar sobre as cavernas sagradas, um dos lugares da cosmologia dos povos indígenas do Guaporé. Um Deus está presente em tudo. Outro Deus, Espírito sábio e poderoso, diz o que é certo e errado, as regras que devem ser respeitadas para dar harmonia ao grupo. Enraivecido, ele se transforma no demônio Atazu, espírito perigoso que muda de aparência, confunde as pessoas e aparece entre vivos e mortos. Ouço a voz do ancião e tento traduzir mitos, histórias de deuses e espíritos, nomes de aves mágicas que trazem o bem e o mal, versões sobre o mundo natural e o sobrenatural. Mundos inseparáveis, a natureza, as pessoas, os espíritos. As histórias dos Arantezus, o Azuzus e outros Nambiquaras diferem uma das outras, dependem da voz, da memória e da imaginação de cada um. Dependem também da minha tradução. Meu diário é apenas uma aprendizagem, Martim. E apesar dos meus erros e vícios, é uma tentativa de traduzir uma cultura, outra forma de existência. Escrevo para aprender o que sou, diante dos outros e na visão deles. E se aprendi alguma coisa, é que esses outros, com suas visões, podem fazer parte de mim e enriquecer minha vida. Ox me viu numa foto recente com os Nambiquaras e disse: a filha do padeiro luso-brasileiro agora é indígena e branca, mestiça de muitos olhos. Parou de chuviscar, nem sei que horas são. Escuto vozes e risos, mães e crianças vão se banhar no igarapé, depois a gente vai ao roçado, o milho amadureceu. Terminei de traduzir um capítulo dos Tristes Trópicos. Esse livro me animou a viajar para esta aldeia e viver outra vida. Mando apenas esse último parágrafo, com a esperança de receber uma carta de Paris. O visitante que pela primeira vez acampa com os índios na vegetação rasteira, sente-se possuído de angústia e piedade diante do espetáculo de uma humanidade desprovida de tudo. Uma humanidade que parece esmagada contra o solo de uma terra hostil, atingida por algum cataclismo implacável, nua, tiritando perto das fogueiras vacilantes. O visitante circula tateando em meio à quiçaça, evitando esbarrar num braço, mão, torso, cujos reflexos quentes são percebidos pelo clarão das fogueiras. Mas essa miséria é animada por sussurros e risos. Os casais se abraçam com força, como na nostalgia de uma unidade perdida. Os carinhos não são interrompidos pela passagem do estrangeiro. Percebe-se em todos eles uma imensa gentileza, uma profunda leveza espiritual, uma ingênua e encantadora satisfação animal. E reunindo esses sentimentos diversos, alguma coisa como a expressão mais emocionante e verdadeira da afeição humana. Um beijo da tua amiga brasileira Inambiquara, Laísa.